Paz seja com todos. Amém. Paz seja com todos. Amém. Amém. Glória a Deus. Até aqui nos ajudou o Senhor. Amém. A luta sempre é grande, imensa, mas a vitória, ela sobrepõe, é maior ainda. Amém. E eu tenho certeza, quem aqui veio ouvir a palavra de Deus? Diga glória a Deus. Você trouxe a palavra de Deus? Peguem em suas mãos aí, por favor. Quero agradecer o pastor Cleiton pela oportunidade. Amém, essa amada igreja. É uma honra estar aqui, revendo o pastor Cleiton, que teve um carinho, uma paciência comigo, né? Quando o pastor Cleiton chegou na igreja lá em Niterói, da onde eu sou criado, né? No município de Niterói, no Rio de Janeiro, eu aprendi muito com o pastor Cleiton e eu tenho certeza que você está aprendendo e continuará aprendendo, porque ele é um homem de Deus. Não é um grande homem de Deus, porque grande só o Senhor, mas é um servo de Deus, temente a Deus. E eu tenho certeza que esta igreja, ela continuará crescendo, porque ele faz a obra para o Senhor. E cada um de vocês que trabalham aqui com ele, que é membro aqui da igreja, não vai ficar para trás, vai crescer junto. Amém? Pegue a palavra, abre comigo no Salmos de número 37. Pastor Cleiton falou que eu prego muito, né? Olha... então, só pela misericórdia, né? É sempre pela misericórdia. Bem, eu vou começar este versículo bíblico justamente aonde os pastores terminam a sua mensagem, que é um versículo muito conhecido, muito pregado, você já leu, já até guardou ele na sua mente, que está escrito assim no versículo de número 5. Salmos 37, versículo 5. Amém? Porque melhor é o final do que o princípio das coisas. Como que eu comecei? Cheguei na igreja drogado, cheguei na igreja viciado, eu cheguei na igreja afastado. Então, eu cheguei na igreja derrotado, cheguei na igreja perdido, mas graças a Deus, o meu fim e o seu fim será lá na glória, em nome de Jesus, amém? Está escrito assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Veja que isso está condicionado. A bênção, a promessa se cumprirá, a bênção virá, mas desde o momento que eu entrego o meu caminho ao Senhor e confio nele. Tem gente que entrega o caminho e fala assim: Senhor, agora é contigo, né? Eu não vou fazer a minha parte, não. Agora eu já entreguei meu caminho ao Senhor, agora ele faz tudo. Não. Entrega o caminho e confia nele. O que isso significa? Que você continua perseverando. Glória a Deus. Aí sim, e ele tudo fará. Às vezes a gente chega na igreja, quer que Deus faça logo tudo. Não, Senhor, eu quero que este versículo seja o inverso. Faça primeiro, demonstra para mim o seu poder para eu acreditar. Mas Deus está falando nesta noite: entrega o teu caminho, confia nele, e ele tudo fará segundo a vontade dele. Amém? Você crê na palavra de Deus? Que isso aqui é verdade? Então eu quero fazer uma oração. Feche os seus olhos. Pai querido e Pai amado, a sua igreja veio ouvir a tua voz, a tua palavra, e que a sua palavra nesta noite alimente esta pessoa,
que esta alma saia saciada pela tua palavra, que esta pessoa saia alimentada com a sua palavra, que é poderosa, e todo impedimento, embaraço, seta maligna caia por terra em nome de Jesus, e que a tua palavra prevaleça, assim seja feito. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Amém? Toma o seu assento. Amados, amadas, nós estamos no caminho certo, porque não existe outro caminho. Veja só, eu falei que eu estava no mundão, perdido, eu estava ali longe da presença do Senhor, mas veja só, andando pelos caminhos errados, os caminhos dos escarnecedores, é isso que diz lá no Salmos de número 1, versículo de número 1, não ande nos caminhos dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores, nem buscando conselhos, e nem andando no caminho dos pecadores. Veja só, não só isso, temos vários versículos que nos mostra, lá em Provérbios capítulo 14, versículo de número 12, há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Quer dizer, sem noção, sem discernimento nenhum, perdidão lá no mundo, pensando que estava fazendo a coisa certa. Porque eu ou você estava fazendo a própria vontade, se assentando na roda dos escarnecedores, andando com ímpios. Mas veja só, desde o momento que a gente entrega a nossa vida ao Senhor, nós temos que abandonar o caminho errado. Não é abandonar as pessoas, não tem culpa. Ah, pastor, isso quer dizer que eu tenho que ficar longe da minha família porque só tem gente perdida? Claro que não. Você só não vai compactuar e não vai participar das coisas erradas, porque isso Deus desaprova. Deus não vai aprovar, mas olha só, Deus te usará para você ganhar toda a sua família para um grande propósito, para o Senhor Jesus. Diga glória a Deus. Por isso, a gente andava em caminhos que pareciam direitos, mas o final deles era morte. E quantas vezes Deus me deu livramentos, quantas vezes o Senhor já te deu livramento que você nem sabe até hoje que foi um livramento, mas hoje você está aqui na casa de Deus fazendo o quê? Louvando e bendizendo este Deus maravilhoso que te resgatou das trevas, que te resgatou do monturo, te trouxe para a maravilhosa luz, e você está aqui hoje contemplando a beleza do Senhor, esperando as trombetas tocarem. Então, por isso que nós estamos no caminho certo. Tem culto quarta-feira, tem culto sexta-feira, tem culto aos domingos. Ah, não deu para vir de manhã, vem à noite, mas faça a sua parte, que a promessa é grande na sua vida. Deus não só quer te abençoar, mas Ele quer fazer você prosperar, Ele quer fazer você superabundar, Ele quer fazer você crescer. Tudo que pôr as mãos prospera, o que você fizer, aonde pôr a planta dos pés, você tomará como herança. Amados, nós temos que levantar a cabeça e olhar. Tem sim luz no fim do túnel. Se você está passando por causa da promessa, ou por causa de um preço que você está pagando, que você está caminhando na presença de Deus, vale a pena, que no final não é caminho de morte não, mas é caminho que vai te conduzir para a vida eterna. Diga glória a Deus. Veja só, lá no Salmos de número 25, volta um pouquinho aí, versículo de número 8.
Quem está entendendo, diga glória a Deus. Está escrito assim: bom e reto é o Senhor, pelo que ensinará o caminho aos pecadores. Pastor, estou só ouvindo no culto? Não, você está aprendendo com o pastor Cleito, que é um homem de Deus. Você está aprendendo com o próprio Senhor Jesus, não o caminho dos pecadores, mas o caminho que te conduz à salvação. Amados, eu não tenho ali, vamos dizer assim, uma sensação da vida eterna, mas eu tenho a certeza da vida eterna. Quando a pessoa falou assim: pastor, eu tenho a sensação do dever cumprido, sensação nada, eu tenho a certeza do dever cumprido. Olha a palavra, troca. Você está na presença de Deus e você não é mais ímpio, mas você é um filho e filha do Senhor Jesus e tem direito às promessas do Senhor. Veja, quem vai te ensinar é o próprio Senhor. Nós estávamos no caminho errado, éramos gentios, ímpios, mas agora, através de uma escolha, porque a escolha é nossa. Gente. Qual é a escolha que você quer fazer? Andar ou continuar andando no caminho errado? Fazendo as coisas erradas, pecando? Ou você quer deixar o Espírito Santo de Deus te conduzir no caminho da salvação? Porque só há uma pessoa boa, que é o próprio Deus, e reta. Então é Ele que está falando contigo nesta noite. Eu te ensino o caminho da salvação. Diga glória a Deus. Então, para a gente andar no caminho da salvação, nós temos que andar no caminho da verdade. Nós vamos usar aqui muito o livro de Salmos. Se você vai um pouco mais à frente, no número 119, versículo de número 30, pastor, eu uso muito a Bíblia. Amém. É muito versículo bíblico, tá bom? Porque eu não sou daquele pastor ou os pastores aí de Facebook ou de YouTube que abrem um versículo bíblico e nunca mais abre a Bíblia. Aí fica falando um monte de besteira. Mas olha, pega caneta e papel e começa a anotar, porque Deus também vai te dar uma mensagem dentro de uma mensagem, porque o Espírito Santo, pastor, eu estou sentindo a presença de Deus, o Espírito Santo está neste lugar, e o Espírito Santo está dentro de você, e Ele vai se mover através da sua vida. Diga glória a Deus. Quem está vivo, diga glória a Deus. Abre comigo aí, 119, versículo de número 30, está escrito assim. Por isso que é uma opção, é uma escolha. O pastor não chega aqui no final aqui da mensagem com uma arma na mão ou com uma faca na mão e diz assim: aceita Jesus, senão eu vou te matar. Não, eu e você temos que fazer o quê? Uma escolha. E qual é a sua escolha nesta noite? Está escrito aqui. O que o salmista, a vontade dele é: escolhi o caminho da verdade. Propus-me seguir os teus juízos. Acabou. O caminho errado. Ah, pastor, eu não consigo me segurar. Às vezes o sangue esquenta, o marido me aborrece, a esposa me aborrece e o palavrão vem na boca. Deixa o Espírito Santo tratar de você neste dia, nesta hora, neste momento, porque neste momento o Espírito Santo vai ministrar na tua boca o que você tem que falar. Mas chega de ficar dando fora nas pessoas, chega de ficar zangado, chega de ficar brabo, chega de pecar por coisas pequenas, chega de pecar. Deus não quer isso na sua vida, porque você fez uma escolha e tem que ir até o fim, porque quem perseverar será salvo, verá a glória de Deus. O que você escolheu? O caminho da verdade, o caminho da palavra, gente. Porque a verdade é a própria palavra. A palavra é a verdade.
Tem gente que fala assim, a Bíblia contém a palavra de Deus. A Bíblia não contém a palavra de Deus. A Bíblia é a própria palavra de Deus. Ela não contém, ela é a própria palavra de Deus. Como que é bom e maravilhoso a gente escolher esse caminho. Por isso que você voluntariamente vem na frente, se ajoelha, chora, se arrepende dos seus pecados. Não é um homem que produz isso no teu interior, mas como diz o próprio Jesus Cristo, lá em Mateus capítulo de número 7, versículo 38, se crê como diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão do seu ventre, mas ele estava falando isso do Espírito Santo. Quem vai fazer fluir isso na sua vida é o Espírito Santo de Deus. Está vendo? Você não é mais um novo convertido que andava só tropeçando, mas o Espírito Santo faz parte da sua vida, porque você optou, você escolheu voluntariamente, ninguém te esforçou, ninguém pegou você pelo braço, a força e te trouxe aqui, e nem as tuas pernas te trouxe aqui, mas foi a vontade de Deus na sua vida, para mostrar para você que Ele está na sua vida, por onde quer que andares. Diga glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Aqui mesmo no Salmo 119, versículo 101. Anote aí. Veja só, versículo 101. Desviei os meus pés de todo caminho mau, para observar a tua palavra. Você já parou para pensar? Observar. É igual aquela mulher que observou o profeta e falou, ali vai um homem de Deus. É assim, a gente fica observando. Observando como? Quando a gente vai se envolvendo com a palavra. Não seja um analfabeto de Bíblia, pelo contrário, invista o seu tempo precioso no conhecimento da palavra de Deus. Pastor, tem curso aqui, tem discipulado aqui, tem EBD aqui? Faz. Invista o seu precioso tempo na palavra, porque a cada dia, aquele que conhece a palavra, conhece a verdade. Aquele que conhece a palavra, a verdade, conhece o próprio Jesus Cristo. E eu tenho certeza que quando o diabo se levantar na sua vida, ele vai bater em retirada, porque não é mais um novo convertido, mas é um homem, uma mulher de Deus, cheia do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Se a gente continuar aqui, amados, a palavra de Deus, que é verdade, é também luz. E observo, porque o carro tem faróis, que quando escurece tem que se você andar à noite, eu não vou falar aqui a cidade, porque senão depois vai dar problema para mim. Mas tem uma cidade lá em Niterói que quase que eu arrebentei o pneu do carro essa semana. Meu Deus. Por causa do buraco. Mas também a culpa foi minha, né? Estava com o farol baixo, aí não consegui ver. Então veja só, para que tem um farol o carro? Para você acender ele e ver o que está. Como que você vai saber do perigo? Como que você vai saber das armadilhas? Como que você vai saber que é uma cilada do pecado, não é? Uma cilada do diabo? Como que você vai discernir as coisas? Através da palavra, da verdade, da luz. Veja nos Salmos 119, 105, olha a riqueza que esse Salmo 119 ele mostra. Versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Entrega o teu caminho ao Senhor. Você acha que ele ia deixar você perdido no caminho que ele está te mostrando? Ele está iluminando o seu caminho. Glória a Deus. Ele está mostrando para você lá na frente
Mesmo que a sua bênção esteja demorando por causa da vontade dEle, Ele está iluminando o seu caminho para você vencer, para você ser vitorioso, não cair nas armadilhas, no buraco, não você bater, quebrar a cabeça. Não é quebrar a cabeça literalmente não, mas é você querer fazer as coisas sem a vontade de Deus. Por isso que é importante a gente ser iluminado pela palavra. O caminho que Ele fala, que nos mostra, é o caminho também que Ele ilumina. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se a gente continuar aqui através da palavra, o Senhor nos ensina, e Ele nos ensinará nesse momento tão difícil de pandemia. Quem não sofreu pelo menos um pouquinho nessa pandemia? Ah, pastor, mas nós somos filhos de Deus. Ué, a prova ainda é maior em cima da gente, porque a gente está fazendo para Deus, trabalhando para o reino de Deus, nós estamos caminhando no caminho da verdade. Então a oposição é dobrada, triplicada, mas o gostinho da vitória é muito maior, e vale a pena você se esforçar a cada dia em andar na presença do Senhor. Por isso que, isso é profético, hein, pastor? Ele fará prosperar os seus caminhos. Josué estava ali meio prostrado, porque Moisés partiu, o grande líder, o libertador de Israel, o maior espelho para o povo, o maior exemplo para o povo de homem de Deus, que recebeu poder para sinais e maravilhas, e está lá Josué prostrado. Está ele prostrado lá. Mas aí, quem veio falar com ele? A palavra. Para levantar. Para mostrar para ele, olha, levanta, vai à frente. Abre comigo em Josué capítulo de número 1, versículo de número 8. Quem está vivo, diga glória a Deus. Versículo de número 8, vou até resumir esse contexto aqui, porque é grande, é riquíssimo o que Josué está falando aqui no versículo de número 8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Por isso que, às vezes, a pessoa está afastado da igreja, mas fala, eu estou na presença de Deus, mas você está em comunhão com a palavra de Deus? Porque não tem essa não, pastor, eu busco Deus em casa, não preciso de igreja. Se na igreja é difícil, se na igreja é uma luta, imagine em casa sozinho ali indefeso. O lobo, ele adora, ele gosta de atacar pessoas indefesas. Por quê? Que Deus está falando com Josué aqui, não se aparte da tua boca o livro desta lei, a palavra. Não se aparte da tua boca a palavra de Deus, porque é ela que você vai vencer no deserto. Pastor, estou num deserto danado, olha, é deserto mesmo, é seco, é espinhoso, é cansativo. Mas sabe quem te conduziu lá? Eu vou te dar uma boa notícia. Foi o Espírito Santo de Deus. Porque não é pecado ser conduzido ao deserto, não. E não é pecado ser tentado, não. Porque o próprio Jesus Cristo, em Mateus capítulo 4, ele foi conduzido ao deserto pelo Espírito, mas para ser tentado pelo diabo. E como que ele venceu o inimigo, gente? Como que ele venceu aquela guerra psicológica, espiritual, física? Estava com fome. Ele venceu. Guarda essas três coisas: oração, jejum e palavra. O diabo veio com tudo. Você sabia que se Jesus Cristo... Eu não sei nem por que eu estou falando isso, pastor, mas Deus sabe.
Você sabe por que Jesus Cristo, ele não cedeu à tentação? Porque se ele cedesse à tentação, hoje não teria um caminho que nos conduziria até Deus. Sabia? Tudo o que o diabo queria era somente que ele se prostrasse. Pastor, não tem nada demais a ele se prostrar. Claro que tinha. Quando uma pessoa se prostra a uma imagem de escultura, pastor, quando uma pessoa se prostra a uma entidade, essa entidade maligna possui a pessoa. Ele acha uma legalidade. Por isso que não é só você se prostrar ao diabo, mas se você adorar o seu carro, a sua casa, ou se você adorar a sua família mais do que Deus, você está abrindo uma brecha na sua vida. Se você adorar mais os seus bens do que a Deus, é uma brecha. Então veja, se você se prostrar, te darei todo esse reino. O que o diabo queria fazer? Encontrar uma brecha em Cristo e possuir ele. Imagina, se ele fosse possuído pelo diabo, ele não praticaria a redenção na cruz, porque ele estaria pecando. E pecador não consegue redimir ninguém. Mas Jesus Cristo, para redimir eu e você, que talvez não tinha nem nascido, não tinha nem nascido, né? Quando Jesus estava vivo aqui na terra, nem eu e você não estava nem aqui. Nem os seus pais, nem os seus avós, bisavós, os seus antepassados nem estavam aqui. Mas você vê, né, pastor? A obra redentora de Cristo é por toda a eternidade. Então veja só, Josué não abre brecha na sua vida, mas medita na palavra de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto é nele está o quê? Se você está com a comunhão com a palavra, em oração e em jejum, meu irmão, o diabo vai se levantar, ele vai espernear, ele vai tentar, mas ele não vai conseguir, porque você está preparado, você está em meditação com a palavra de dia e de noite. Então por um caminho ele veio, por 7 caminhos, como dizem, ele baterá em retirada, em nome de Jesus. Se você está passando uma prova, se você está passando por tentação, se você está passando por humilhação, se você está passando algum problema financeiro, mas antes o Senhor já deu o escape, ele já deu a vitória, te dará sabedoria, o Espírito Santo está contigo neste deserto e vai te dar sabedoria para você conduzir a sua vida e a sua família na presença de Deus. Continua aqui. Então ele diz, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo o que nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, então prudentemente te conduzirá. Então veja só, meu irmão e minha irmã, Deus nesta noite está abrindo portas, toma posse disso. Se você está desempregado ou desempregada, se você foi mandado embora nesta pandemia injustamente, só porque talvez você é cristão, que você é um servo de Deus, e o diabo preparou uma armadilha para você, Deus vai te restituir em dobro em nome de Jesus. Porque você está no caminho do Senhor, meditando na palavra, você está em comunhão com o Senhor, então tenha certeza que a dupla honra vai chegar na sua vida. Diga glória a Deus. Pastor, estou na introdução ainda. Se a gente continuar aqui, agora que vem a parte boa. A palavra te mostrou que há um caminho que te conduz para a salvação. Mas pastor, ainda existe um caminho muito mais excelente. Que isso, pastor? A salvação para mim já está bom.
Meu irmão, Deus não tem só salvação para a tua vida, não. Mas Deus tem poder do Espírito Santo, que vai operar através da sua vida. Toma posse aí, diga glória a Deus. Se a gente abrir aqui a palavra de Deus, em 1 Coríntios, capítulo de número 12, agora vem a parte boa. Porque Deus não separa, Deus não prepara uma pessoa tirando das trevas para a maravilhosa luz para à toa, não. Ele quer usar essa pessoa poderosamente, mas eu e você, conforme está escrito aqui na palavra, em 1 Coríntios, capítulo de número 12, versículo de número 31, quem achou, diga glória a Deus. Versículo de número 31. Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais. Pastor, que maravilha é essa? Não é só salvação, não. Tem gente que está contente, glória a Deus, está satisfeito só com a salvação, mas eu não quero só a salvação, não, eu sou guloso. Eu quero a salvação, eu quero os dons, eu quero os ministérios, eu quero fazer a vontade de Deus. Gente, eu quero orar os doentes e eles serem curados. Eu quero discernir os espíritos. Pastor Cleito ministrou na minha vida sobre isso, discernimento de espírito. Você entra no ambiente e você consegue ver tudo. Você consegue ouvir a voz do homem, você consegue ouvir a voz do diabo e você consegue ouvir a voz de Deus. É discernimento de espírito. Eu oro ao Senhor, Senhor, eu quero o dom da palavra, da ciência. Eu quero falar em línguas. Eu quero operação de maravilhas, o dom da fé. Senhor, eu quero variedade de línguas, interpretação das línguas. Por isso que não é só a salvação, não. Você estava esperando só a salvação, mas Deus quer pegar você, humilde, que está aí no banco, pensando que Deus não tem nada contigo, mas Ele tem ainda um caminho ainda mais excelente. E sabe qual é este caminho mais excelente? Está escrito aqui na palavra. É só a gente ler que nós vamos entender o propósito maravilhoso de Deus em nossas vidas. Mesmo que seja sempre a vontade de Deus e não a nossa. Às vezes a gente quer uma coisa para agora, mas Deus está falando assim, calma, estou te preparando. Eu estou te aperfeiçoando. Eu estou amadurecendo você. Agora, não cruza os braços e fala, a salvação para mim está bom. Ok, eu quero ser salvo, eu vou ser salvo em nome de Jesus, mas eu quero que Deus me use nessa terra. Você que hoje veio nesta noite, e até hoje, agora, nesse momento, só anda fugindo, pastor. O pastor precisando de obreiro na igreja, pastor, precisando de levita, precisando de evangelista, e está a pessoa ali, quietinha. Então veja, Deus vai tirar você daí do banco e vai mostrar para o mundo que Ele é poderoso na sua vida. Diga glória a Deus. Vai aqui no 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 1. Segui a caridade, procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de Eu vou te explicar o porquê. Porque o que fala língua estranha fala aos homens, não fala aos homens, senão porque ninguém o entende. E em espírito fala em mistério. Quando o pastor, algum obreiro está falando em línguas, se não tiver intérprete na igreja, ninguém entende o que ele está falando. É ou não é, gente? Ninguém entende. Mas ele ou ela está falando com... Que caminho mais excelente é esse?
não é só a salvação, que é o principal, que garante a vida eterna. Mas para se comunicar com Deus, precisa do batismo com o Espírito Santo e com fogo. O falar em... Quais são os dons principais? Quais são os melhores, os dons mais excelentes? O falar em línguas, o falar com Deus. Porque se você primeiramente não falar com Deus, você não está falando com ninguém. Então veja só, falar em línguas, você não está falando aos homens, mas está falando com... A gente tem que aprender a falar com Deus. Se comunicar com Deus. Quando a gente fala em línguas, só quem entende são os anjos, porque são línguas dos anjos. E só quem entende, os anjos e Deus. Às vezes você precisa falar em línguas com Deus para ninguém saber dos seus planos. Ou você é aquela pessoa que fica falando os seus planos, os teus sonhos para todo mundo, pastor. Deus está falando, fala comigo. Fala comigo, mas você está falando dos teus sonhos para todo mundo? Você quer virar um José da vida? Sendo perseguido pelos seus irmãos? Então, busca com zelo os melhores dons. A palavra está te ensinando. Busca o falar em línguas. Senhor, eu quero nesta noite. E eu creio que nesta noite o Senhor vai batizar pessoas aqui para falar em línguas, para você se comunicar com Deus. E ninguém vai entender dos mistérios, porque vai ser você e quem? E Deus. Ninguém precisa saber dos segredos do seu coração. É por isso que o diabo está se levantando e está vencendo na sua vida. Ele está prosperando nas batalhas. Por quê? Porque você tem uma língua grande que gosta de falar com os homens, com as pessoas, e esquece de falar principalmente com Deus. Glória a Deus. Busque os melhores dons. Agora, pastor, é verdade falar em línguas e falar com Deus? Se comunicar com Deus? Sim. Mas Deus também quer que você saiba falar com os homens. Sabe por quê? Porque o que fala em línguas fala com Deus e ninguém entende. Mas quem profetiza, profetiza a igreja. Então veja só, aqui mesmo, no versículo de número 4, saber falar com os homens. Você sabe falar com Deus e sabe falar com os homens. É por isso que o Senhor levanta profetas aqui na terra para profetizar, mudar destinos, direções. A pessoa está indo no caminho errado. Aí aparece um profeta e fala: ó, assim diz o Senhor, conserta os seus caminhos, entrega a sua vida ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Se você entrou nesta noite e quer receber salvação, e quer receber os melhores dons, falar com Deus e falar com os homens, o primeiro passo é reconhecer Jesus Cristo como Salvador. O segundo passo, se batizar nas águas. Porque os dons, os melhores dons, ele só vai contemplar, porque dom é um presente. A pessoa só vai ser presenteada se cumpriu a justiça de Deus. Aí fica como cabeça dura dentro da igreja, não vai querer se batizar, entreguei a vida para Jesus Cristo. Precisa cumprir a justiça de Deus, gente. A única pessoa que eu vi na Bíblia que recebeu o Espírito Santo antes do batismo nas águas foi o apóstolo Paulo. Mas Deus já sabia do coração dele. Abriu uma exceção, porque Deus tinha uma grande obra na vida do apóstolo Paulo. Mas veja, o próprio Jesus Cristo, quando João Batista o avistou, João Batista falou: e vem você a mim, carecendo eu ser batizado por ti? Aí Jesus Cristo falou: melhor você fazer isso, hein, rapaz, porque eu preciso cumprir a justiça de Deus. O que isso quer dizer? Eu preciso dar o
exemplo. Aqui no versículo de número 3 do capítulo 14 de 1 Coríntios, está escrito, eu já estou finalizando, mas o que profetiza fala aos homens, para edificação, exortação e consolação. Por isso que a igreja apostólica, Resgate e Salvação, crê no falar em línguas, crê na profecia. Porque se eu só ficar falando em línguas aqui, em línguas e línguas e línguas, o que isso vai edificar a sua vida? Nada. Porque o que fala em línguas edifica-se a si mesmo. Mas o que profetiza fala aos homens, à igreja, para exortação, consolação e edificação. Aí você vai ver o pastor Cleiton ou outros pastores aqui em cima exortando, porque precisa, a igreja precisa de correção. Agora, não é só cajado bater, correção, mas ela precisa de consolação. E através da correção, consolação, vem o quê? A edificação do corpo de Cristo. Glória a Deus. Você quer os melhores dons? Entrega a vida a Jesus Cristo, o teu caminho ao Senhor. Não adianta você querer ir para o estágio final se você não deu o primeiro passo. Eu tive que ir lá na frente, dobrar o meu joelho, reconhecer a Cristo publicamente, porque quem reconhece Jesus diante dos homens, ele diz, eu o justificarei diante do meu Pai. Você está entendendo? Deus não quer só te trazer aqui na igreja. Deus quer mostrar para você que Ele tem, ainda aqui na terra, um caminho mais excelente. E você vai ver como que Deus vai te usar. E você vai ver como que você vai ganhar muitas almas para Jesus aqui nesta igreja. Porque você é um vaso, é um escolhido, é uma potência na mão de Deus. E você, nesta noite, pastor, já recebi Jesus Cristo como Salvador, já tenho como dizer que sou uma pessoa salva, mas eu quero os melhores dons. O que a palavra diz? Busque. Se dedique com zelo aos melhores dons. Amém? Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Fique de pé, por favor. Fique de pé. Você direto. Você que ainda não entregou a vida a Jesus Cristo. Pastor, achei a porta da igreja aberta, eu vim, fui convidado por alguém e hoje estou aqui. Ouvi a mensagem e entendi que Deus não quer só me salvar, mas Ele tem um plano maior na minha vida. Você quer entregar a vida a Jesus Cristo? Você quer entregar o seu caminho? Você quer aliviar essa dor que está no seu coração, na sua alma? Que você se sente excluído, excluída? Talvez você fala, pensa, ninguém me ama. Deus me trouxe até aqui para falar que Ele te ama. Que Ele quer te salvar. E quer derramar sobre você um caminho ainda mais excelente. Você vê um pescador, vem aqui, Pedro. Você é Cefas agora. Um fragmento da rocha, que sou eu, Jesus Cristo. Pedro, um pescador. Talvez não tinha estudo. É claro que tem pescadores aí que têm estudo, que ganha dinheiro pescando. Mas vamos pensar, Pedro, o que ele fazia naquela época? Pesca, entendia muito. Mas Pedro começou a ser usado por Deus
Depois do Pentecostes, começou a operar sinais e maravilhas. Pedro chegava, colocava a mão assim, ó, pegava lá o coxo, levantava, e ele era curado na hora. Eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. O homem que recebeu o Espírito Santo, poder e virtude. O homem que, naquele momento, estava sendo enganado por Ananias e Safira. Aí, naquele momento, o discernimento de espírito, ó, você pode até mentir para mim, mas contra o Espírito Santo não. Ananias e Safira caiu durinho lá. Veja, Pedro começou a falar em línguas, Pedro começou a discernir espíritos, Pedro teve o dom da fé, porque ele curava os enfermos, começou a receber os dons. Pedro recebeu a chave para começar a obra. Através de você, fragmento de rocha, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão. Glória a Deus. Pedro escreveu até uma epístola. Pastor, eu tenho um sonho de escrever um livro. Deus está falando contigo nesta noite. Até isso, o Espírito Santo vai te dar sabedoria para você escrever um livro, para você fazer a sua monografia e você ser aprovado, aprovada, com facilidade. Pastor, isso vai ser com facilidade? Vai. Porque a partir de hoje não é mais você, é o Espírito Santo te conduzindo. Você quer entregar a vida para Jesus? Sai do seu lugar e vem aqui na frente. Eu preciso fazer isso. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Sai do seu lugar e vem aqui na frente. O Senhor está te chamando. O Senhor quer começar com você a salvação da sua casa. Você está aqui fazendo campanha, fazendo pedido de oração, fazendo o seu projeto. Você projetou do ano passado para este ano, mas Deus, Ele está hoje te dando a chave da sua casa, espiritualmente, para você resgatar a sua família das trevas. Mas Ele quer começar por você. Pastor, eu quero orar aí, pastor, porque eu quero receber o Espírito Santo de Deus. Eu quero receber a manifestação do Espírito Santo, porque desde o momento que você recebeu Jesus Cristo como Salvador, o Espírito Santo está aí como habitação, mas ele precisa se manifestar. Ele não quer só habitar, ele quer se manifestar, ele quer se revelar através da sua vida. Então vamos orar ao Senhor, levanta suas mãos aos céus. Vamos orar ao Senhor, e eu creio que o Espírito Santo está aqui nesta noite. Aleluia! Meu irmão e minha irmã, começa a orar, começa a dar liberdade, porque o Espírito Santo, ele não habita em templos feitos por mãos humanas, mas ele habita na sua vida, e ele quer se manifestar, ele quer glorificar ao Pai através da sua vida. Senhor, nesta noite começa a realizar a sua grande obra, meu querido e minha querida. Começa a dar liberdade. Aonde há liberdade, o Espírito Santo está presente. Aonde há liberdade, o Espírito Santo se manifesta. Aonde o Espírito Santo está, milagres, sinais e prodígios começam a acontecer. Meu querido e minha querida, começa a dar liberdade agora ao Espírito Santo. Abre a tua boca e começa a glorificar. Glória, glória, glória a Deus. Começa a glorificar. Você precisa glorificar, porque se a glória não sobe, se não sobe da sua boca o perfeito louvor, o Senhor não derrama dos céus bênçãos tal que dela advém a maior abastança.